caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Dessa vez a gente vai continuar falando ainda sobre a Mesopotâmia, né? Vamos vivenciar nessa aula um pouco mais de como era a realidade, a sociedade, a economia, como era que esses povos diversos que viviam nessa região, que a gente chama ali de Crescente Fértil, como é que essas pessoas viviam, como é que elas se comportavam, ok? Primeiro a gente precisa falar que esses povos, né, essa civilização, como quase todas as outras, certo? Que passavam pelo processo de sedentarização, ou seja, se fixava na terra, né? Elas, obviamente, aprendiam e desenvolviam um modo de escrita próprio, né? A gente viu lá no Egito, né, que existiam várias escritas muito parecidas, né? A que mais a gente conhece hoje é a escrita hieróglifa, né? Mas aqui na Mesopotâmia nós também temos uma escrita baseada em símbolos, que a gente chama de escrita cuneiforme. Mas por que é escrita cuneiforme? Porque, na verdade, né, eles escreviam como se fosse uma cunha. Eles pegavam um paletinho, certo? E pegavam uma argila ainda molhada e cunhava lá os símbolos que faziam parte da escrita deles. Por isso que é chamado, então, de escrita cuneiforme. O conceito desenvolvido de escrita serviu para registrar os modos de vida e expressar ideias e pensamentos. Os mesopotâmicos antigos não tinham papel para escrever, então usavam certos minerais misturados com água para fazer argila, que colocavam em moldes. Enquanto a argila estava mole, era possível escrever sobre ela. Em seguida, era cozida em fornos e ficava dura, tornando permanente o que estava escrito. As marcas sobre esses tabletes de argila eram feitas com cunhas, cuneus em latim, ou pregos. Por isso, esse tipo de escrita foi chamada de cuneiforme. Quem primeiro inventou esse modo de escrita cuneiforme foram os primeiros povos que habitaram a região, que foram os sumérios. E desde os sumérios, depois com amoritas, com acádios, todos eles passaram a usar esse mesmo tipo de escrita, mesmo sendo povos ali completamente diferentes, habitando a civilização mesopotâmica. Vamos falar um pouco de economia? Vamos falar que lá o clima não era muito bom, não era um clima agradável, frio, maravilhoso, aconchegante, como o de Viçosa do Ceará. Na verdade, o clima lá na Mesopotâmia era muito quente, era muito seco, fazia muito calor, né? E, professora, já estou sentindo que isso não é bom para plantação não, hein? Porque aqui chove demais, a gente não precisa nem aguar muito as plantas, né? Mas eles levavam em favor, né, o solo fértil que tinha ali em torno dos rios. A gente viu na aula passada que a Mesopotâmia era rodeada por dois rios, o Tigres e o Eufrates, né? Então ali em torno do rio era muito bom para plantar, porque o solo era fértil, né? E a gente chama esse terreno ali, esse espaço de terra fértil, ótimo para plantar, de Crescente Fértil, né? Que era uma região muito boa para a agricultura. Então a gente sabe, né, que essa civilização desenvolveu muito bem a agricultura, plantava ali tudo o que eles precisavam, né? E que tudo ali nascia por conta desses rios que favoreciam esse solo, certo? Eles também praticavam a pecuária, né? Que é pecuária? Pecuária é a criação de animais, né? Eles criavam também animais. A gente viu, né, nas aulas passadas que o ser humano, a partir do momento que ele se fixa na terra, que ele vai passar pelo processo de sedentarização, né? Ele também vai ali procurar meios de sobreviver naquele lugar, né? E como sobreviver? Plantando. E a partir do momento que o homem descobre como plantar e como colher, ele descobre o que é a agricultura e também, obviamente, vai criar ali animais, vai aprender a capturar esses animais e colocá-los ali à sua disposição, né, a seu favor,
que é a pecuária, né? A pecuária é a criação de animais, de boi, de carneiro, tá? De porco. E isso servia para que eles pudessem também matar esse animal e comer depois, né? Servia para a subsistência aí desses povos, certo? Mas tem lá uma questão, tá? Do teu bloquinho, a última questão, para ser mais exato, que vai dizer que os mesopotâmicos não praticavam comércio. Tá certo isso? Tá erradíssimo. Você vê isso aí, você marca logo um X. Por quê? Porque eles também praticavam o comércio. E o comércio era intenso. A gente vai ver ali naquela região da Ásia, naquela região da África, onde estava o Egito, o Kush, ali sempre teve um comércio maravilhoso. Mas como é que funcionava esse comércio? Tinha dinheiro naquela época? Não, funcionava da seguinte forma. Eu plantei aqui, uma boa parte dessa plantação eu não vou usar, tá sobrando. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte que tá sobrando e vou aí trocar por outras coisas que não dá para ser produzido aqui na minha civilização. Vou trocar com os egípcios, vou trocar com os persas, vou trocar com os fenícios, vou trocar com outros povos. Então o comércio naquela época funcionava à base de troca, não tinha dinheiro, tá? Mas isso não significava que eles não praticavam esse comércio, tá? E como era que era dividida a sociedade naquela época? Lá no Egito a gente falou muito disso, né? Que quanto a sociedade era organizada, hierarquizada, né? Se você estava lá no topo, nunca vai chegar lá embaixo. Se você estava lá embaixo da pirâmide, nunca ia chegar lá no topo. Aqui na Mesopotâmica é basicamente a mesma coisa, né? Só que tinha uma diferença. Eu disse para vocês lá na aula passada que aqui habitaram vários povos. Para ser mais exato, 4 povos diferentes passaram aqui pela Mesopotâmia, né? Sumérios, acádios, amoritas, caldeus, todos eles passaram aqui pela Mesopotâmia. E como eles eram muito diferentes entre si, né? Porque cada povo tem a sua forma de se organizar, a sua forma de pensar. Então, eles desenvolveram uma coisa que a gente também viu na aula passada, que são as cidades-estado. Que a gente vai ver muito bem isso daqui a pouco lá na Grécia, tá? A cidade-estado eram cidades que eram independentes entre si. Eu até citei o exemplo da cidade de vocês, né? Hoje em dia existem muitas cidades. Viçosa do Ceará é uma dessas cidades. Só que Viçosa, ela não pode sobreviver sozinha. Ela não tem leis próprias. Ela tem um governo próprio, mas que depende de outro, um outro maior. Todas as cidades dependem de um governo maior, que é o governo do estado, o estado do Ceará. Viçosa pertence ao estado do Ceará e o estado do Ceará pertence a algo maior ainda, que é o Brasil. Só que aqui, essas cidades-estados, elas não precisavam ficar dependendo uma da outra, dependendo de um governo maior. Cada uma delas tinha o seu próprio governo, o seu próprio rei, que fazia as suas próprias leis, tá? E que eram completamente independentes entre si. Por isso que elas eram chamadas de cidades-estado, porque uma não dependia da outra. O conjunto dessas cidades-estados, né, era que formava então a Mesopotâmia. Por conta dessas diferenças e por elas serem tão independentes, né, é que tinha esse modo de viver bastante diferenciado do que acontecia lá no Egito, né? No Egito existia apenas um rei, um faraó, que comandava toda a civilização. Aqui existiam vários, para você entender aí essa diferença. Assim como lá no Egito eu criei uma piramidezinha para a gente dividir aí como é que estava organizado cada uma das classes sociais, aqui na Mesopotâmia também era muito parecido. Quem estava no topo da pirâmide, né, era aquele que mandava mais, que tinha mais poder, que era o chefe geral ali da galera, certo? E lá embaixo eram aqueles que tinham menos poder e que tinham menos dinheiro. Sempre assim, no topo está
quem tem mais dinheiro, quem tem mais poder. E lá embaixo, aquele que tem menos. Então, quanto maior o poder da pessoa, quanto mais dinheiro ela tem, mais alto na pirâmide ela vai estar, certo? Nunca se esqueça disso. Toda sociedade funciona dessa forma, né? Quanto mais dinheiro, mais poder e mais alto a pessoa vai estar, certo? Como eu disse para vocês, quem está em primeiro lugar é o rei. Cada cidade da Mesopotâmia tinha um rei. E o rei, ele é a figura principal ali dentro da sociedade, né? Por quê? Porque ele é o chefe dessa cidade, tá bom? Ele é que vai fazer a lei, ele é que vai organizar o exército, ele é que vai mandar construir obras, né? Que favorecem aquela cidade. E ele também tinha outro poder, além de estar ali chefiando tudo, ser o maioral ali, ele também tinha uma comunicação direta com os deuses. A gente viu que o faraó lá no Egito era o próprio Deus, né? As pessoas cultuavam ele como se ele fosse ali, desceu do céu para governar aquela civilização. Parecido com o que acontecia aqui na Mesopotâmia. O rei também tinha essa ligação com os deuses. Ele estava ali porque Deus mandou ele para poder organizar tudo. Então o rei é o chefe de tudo e está aqui no topo, lá no pedacinho menor da pirâmide, tá? Aqui em segundo lugar, né, nesse espaçozinho aqui, temos 3 grupos. Os sacerdotes, tá? Que eram aqueles que cuidavam das questões espirituais, das questões religiosas, né? Eram eles que faziam os cultos, que ligava, que traduzia ali o que Deus e os vários deuses que eles acreditavam, né? Lembrando que a Mesopotâmia é politeísta, né? Eles traduziam o que os deuses queriam para a humanidade, fazia essa comunicação entre os deuses e a humanidade. Então, por isso que o sacerdote é tão importante, tá? Depois temos aqui a nobreza. A nobreza eram as famílias ricas, né? Ali das cidades, certo? Das cidades mesopotâmicas. E temos também aqui no segundo lugar os soldados. Soldados sempre tiveram uma importância muito grande para essas civilizações. Vale lembrar que elas sempre estavam em guerra, né? Então, quem estava ali lutando naquelas guerras, né? Nessas batalhas, tinha um prestígio muito grande, né? Então, sempre esses soldados também estavam num lugar privilegiado, tá? No terceiro lugar, temos aqui também 2 pessoas. Os funcionários públicos, né, que eram aqueles que trabalhavam para a cidade, que trabalhavam para o rei, que ajudava ali a organizar a sociedade, a cidade, tá? E os comerciantes, que eram aqueles que saíam ali trocando as mercadorias, que saíam viajando para conseguir aí mais alimentos mais diversificados aí para a civilização, certo? E lá embaixo, por último, estavam os camponeses, que eram aqueles pequenos agricultores, né? Que estavam ali na sua rocinha, plantando, colhendo, tá? Geralmente camponês aqui nessa época não tinha muito poder, né? E por último nós tínhamos os escravos. Os escravos, como eu disse para você lá na última aula de História e Cultura, eram aqueles que perdiam em batalhas, né? Que eram pessoas de outros reinos, de outras civilizações, ou que eram pobres demais e que por terem muitas dívidas, né, acabavam tendo que perder a sua liberdade, perder os seus direitos, né? E passar a pertencer a outras pessoas. Por isso, no topo, o rei. No segundo lugar, sacerdotes, nobreza e soldados. Em terceiro lugar, na pirâmide, estavam os comerciantes e os funcionários públicos. E por último, camponeses e escravos. Outra coisa que é preciso saber, né, que quanto maior o grupo de pessoas dentro dessas classes sociais, né, quanto maior o espaçozinho aqui na pirâmide, é porque tinha mais gente
fazendo parte dessas classes sociais. Por exemplo, no caso aqui na quarta, que é o maior, tinham mais camponeses e escravos do que, obviamente, o rei. O rei só tem um, por isso que ele fica aqui nesse espaçozinho bem pequenininho no topo da pirâmide, ok? Os mesopotâmios não dependiam totalmente da vontade dos governantes. Eles acreditavam depender da vontade dos deuses. Eles eram politeístas. Mas a Igreja Católica é monoteísta ou politeísta? Monoteísta. É monoteísta que acredita em um só. Monoteísta é quem acredita que existe só um Deus, como os católicos. E politeísta é quem acredita na existência de muitos deuses. Os deuses dos mesopotâmios se comunicavam com os homens através da natureza. Os assírios e os caldeus acreditavam nas mensagens dos astros. Cada templo era também um observatório astronômico. Eles desenvolveram a astronomia e a matemática. Bom, fica aberto aí para vocês perguntarem, tá? Se você não entendeu as questões, pergunta, manda uma mensagem lá no privado que com certeza eu vou te ajudar, tá bom? Se você ainda não copiou aquele textozinho que falta para complementar aí o bloco 2, né? Porque eu dividi ele em 2 etapas para facilitar aí para você. Copia no teu caderno porque você vai precisar dele futuramente. Vamos para o desafio? Vamos para o desafio, que a gente não pode sair sem desafio, menino! Diz para mim, qual a escrita, né? Qual o nome da escrita utilizada na Mesopotâmia? Bem facinho, tá? Copia essa pergunta no teu caderno e manda a resposta para mim agora, tá? Terminou essa aula, já manda logo, tá? O nome da escrita utilizada na Mesopotâmia. Bem facinho, certo? Vamos para uma chamada para a gente poder encerrar, tá? Vou chamar aqui a Eduarda. Da Eduarda passo para Daniele. Da Daniele passo para Aline. Da Aline eu passo para a Iana. As 4 meninas, Eduarda, Daniele, Iana e Aline. Responde aqui no chat, não deixa de responder, tá? Para os meninos agora, chamo o Ricardo, Michael e Renan. Ricardo, Michael e Renan. Não deixem de responder aqui embaixo, garante a tua presença e se identifica, né? Porque às vezes a pessoa tá com um nome diferente, eu não sei nem quem é, né? Então coloca lá, presente, é o fulano de tal, é a Daniela, é o Ricardo, se identifica, tá bom? Grande beijo, espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenham entendido. Qualquer coisa pode perguntar. Tchau!